Jonas é um profeta da categoria profetas menores. São 12 os profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, para facilitar, você pode dizer até em forma de poema: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Amém, Júlio César? Decorou lá? Amém. É fácil, é só treinar. Beleza? Vamos então deixar aberto aí em Jonas. E, como você viu, tem 4 capítulos. E no capítulo número 1, Deus trata com Jonas, comissionando para uma missão estrangeira. É o pregador internacional. Vai pregar fora dos limites da sua pátria. Na Síria. Síria? Mas Síria, Senhor? Povo inimigo de Israel? Um povo que está conquistando espaço no mundo do seu império, matando tanta gente. Aí Jonas concordou, mas fugiu. O texto disse, em Jonas 1, Jonas, verso 3, dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, para as bandas da Espanha. Pagou, pois, sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Desvio de verbas. Deus deu a passagem, ele pagou para o lugar errado, né? Esse negócio é antigo, né? Esse negócio é antigo. Então, ele desceu a Jope. Parece que Jonas gostava de escambar de ladeira abaixo. Isso nos ensina muito, irmãos. Ele desceu a Jope. E quando chega lá, comprou a passagem, entrou no navio, desceu um pouquinho mais. Para onde ele foi? Para o porão do navio. Deu um sono tremendo, o sono da desobediência. Lembra do filho pródigo? Estava fora de si, no sono da desobediência, mas que um dia a ficha caiu, caindo em si. 15:17 de Lucas. Caindo em si. Então ele estava fora de si. E Jonas estava lá no porão, e o pessoal embarcado em movimento, os marinheiros em apuros, porque o mar se agitava tremendamente, ao ponto de tudo despedaçar. Mas Jonas havia descido um pouquinho mais e estava lá dormindo. Todo mundo orava. Claro, no aperreio todo mundo ora, né? E orava aos seus deuses. Pessoas erradas. Até que foram acordar mais um para orar. Vai lá, chama aquele homem, cadê ele? Está lá. Ei, acorda. Orar ao teu Deus. Orar ao teu Deus. Eles eram bem ecumênicos, né? Pode orar ao teu Deus, mas vamos pedir que ele nos ajude. E Jonas, na dificílima situação, teve que ser ordenado por incrédulos para que orasse. Pense um pouquinho nos cultos de oração da sua igreja e pense se é preciso alguém perguntar, algum incrédulo perguntar. Você vai aos cultos de oração da sua igreja? Não deixe acontecer isso não, porque Deus pode despertar alguém para fazer isso. Eu já
soube de um incrédulo que repreendeu um crente que frequentava a igreja de São Bento do Trairi, que ele ficou grandemente envergonhado. Foi um homem descrente que repreendeu ele, dizendo: se você fosse fiel a Jesus, o quanto você é fiel a mim, você ia bem. Então, mas Jonas estava nessa situação. Foi preciso os descrentes repreenderem e mandar orar. E parece que ele não orou, mas aí teve que orar. Bem, já que a coisa está assim, você gosta de descer, Jonas? Desce um pouquinho mais agora. Desceu para o fundo dos mares. Jogaram, né? Teve alguém que foi fazer uma apresentação e pegou como fosse nos braços, nas pernas e 4 para jogar. Mas foi uma forma de brincadeira, mas Jonas era um homem zarrão. Era um homem zarrão pesado. As características dele, um homem zarrão grandioso, grande, estatura e forte. E então ele se acha lá, você viu a história, a gente viu semana passada, ele no fundo do mar. E agora sim, agora eu vou orar. Agora eu vou orar. E ele orou. Mas o interessante, irmãos, é que naquela oração de Jonas, só saiu Bíblia. Só saiu Bíblia. Olha a importância de você memorizar a palavra de Deus, né? Só saiu Salmos, 13 ou 14 ou 15 salmos, está lá citados. Ele emendando salmo com salmo, falando para Deus. Até no 2:9 é um dos versos-chave, tem 2 versos-chave. E 2:9 é um, mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. A relevância desse verso, você não esqueça essa parte final, né? Mas pelo menos essa parte final. Ao Senhor pertence a salvação. Lá ele estava orando dessa forma. Sim, está no Salmo. Está no Salmo isso aqui. Não vou mostrar agora não onde é, mas está no Salmo. Se pesquisar, você vai achar. E aqui agora, ao Senhor pertence a salvação. E Deus havia mandado que ele fosse pregar para um povo que não era salvo. Mas ele não, se queria se fechar dentro dos limites de Israel e vou não. Eu sou hebreu, sou judeu, Deus é o Deus de Israel, a gente vai bem demais, tudo aqui é nosso, esse povo é mau, é um povo de guerra, vou nem lá. Bem, você acha um absurdo para Jonas, mas o que tal se a igreja se fechar dentro das 4 paredes e não quiser passar, não digo nem as fronteiras, o muro do vizinho, os perdidos nessa cidade, grande cidade, Santa Cruz. Nós temos aqui uma aplicação muito importante, irmãos. A Bíblia é um livro prático. A igreja não pode se fechar só em suas programações dentro das 4 paredes. Eis um motivo pelas transmissões para isso. Entenda bem que o propósito principal exatamente é esse. E eu falei com as irmãs, elas vão colecionar alguns comentários específicos que surgem durante a semana nas nossas lives, para fazer uma coletânea só de comentários de incentivo, de encorajamento, para ser partilhado em um momento aqui em nossas programações, para você ver a relevância disso. Inclusive, vou fazer isso também via rádio, do rádio também, para os manter esclarecimento da relevância e importância, né? Falando de cobrança, né? Tem uma irmã lá de Lagoa Nova que mandou um áudio. Olha, eu escutei, agora pegou, você mandou o aplicativo, eu peguei bem, tá limpinho em primeira. Agora você não falou não, falou da gente não, viu? Falou em Malhada Vermelha, falou em Campo Redondo, falou em Laje Pintada, mas falou da gente não. Tá certo, mas a senhora tem razão. Eu pensei que ela não estava ouvindo, por isso não falei, mas já corrigi isso hoje, né? Corrigi isso hoje. Pois bem, mas aí agora Jonas estava querendo
tirar o direito das pessoas terem o conhecimento da salvação. Mas ele teve que fazê-lo. A irmã leu hoje a passagem, e eu vou ler agora o verso-chave do livro, mais o verso-chave do livro, que é exatamente 3:3. Levantou-se, pois, Jonas, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade de caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Bem, eu posso imaginar, né? Agora ele foi, acertou com o caminho e tem que pagar a passagem de novo. Acho que perdeu aquela outra passagem. Mas ele teve que ir, ele chegou lá. E Jonas agora vai pregar para o povo. Como eu disse semana passada, uma mensagem muito curta. Alguém até disse que Jonas estava querendo dificultar a compreensão para o povo, né? Para não entender. Eu não vejo por esse lado, não. Se teve, não sei, mas eu vejo pelo lado da publicidade. Porque Jonas era um locutor, um pregador, um anunciador, que tinha que percorrer uma grande cidade, 3 dias para percorrer sem parar. 3 dias para percorrer. Ele podia fazer um intervalo, mas ia gastar 3 dias para isso. E ele tinha uma mensagem que era o julgamento de Deus sobre a cidade. E está resumido aí no verso número 4. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Eu posso imaginar aquele homem zarrão, corpulento, passando nas ruas de Nínive. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ele vai ter que passar, não pode parar, ele vai ter que caminhar, vai ter que prosseguir. Ele é um anunciador, sem carro de som, sem microfone, mas ele tinha que fazer com que o povo escutasse. Escutaram tão bem, ele falou corretamente, porque a cidade toda se converteu, não foi, irmão Hélio? A cidade toda se converteu. Olha aí, o resultado da pregação, nem tão grande, né? Nem tão grande. O pastor é fulano de tal que prega 1h30, 2 horas. Bem, prega lá na sua igreja 2 horas. Aí que eu já tinha pedido para um parar, tinha passado muito da hora. Passou, irmão. Passou. Você já pregou mais de 1 hora e ainda quer render a coisa, né? Resuma a sua mensagem. Jonas fez uma mensagem bem nos moldes, né, da publicidade. E então anunciou e funcionou. Amém? Mas quando Deus mandou Jonas a Nínive, ele foi pegar o navio aonde? Onde foi o navio? Não, Tarso é para onde ele ia. Tarso representa aí, já na Espanha. Mas aqui, no capítulo 1, verso 3, eu li. Dispôs-se mais para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, sim, foi a Jope. Lá foi o porto onde ele pegou o navio, um navio grande, um navio que se estima ter cerca de 200 pessoas naquele navio, era um gigantesco navio, né? E lá está um crente no meio, desviado, um crente desviado no meio. Aí deu errado para o povo, deu errado. Já pensou? Mas ele foi para Jope. De Jope foi o ponto de partida para missões transculturais. Já pensou? Para missões internacionais. Ei, a gente tem que orar mais. Não é só esse auditório aqui não, né? Tem mais gente por aí. Tem mais gente no nosso país está passando dificuldade, morrendo sem o Evangelho.
Você viu os Yanomamis? É triste, não é? Eu vi um pastor, eu tive com ele, eu conheci, lá em Belém do Pará, dois pastores que foram lá dos Yanomamis para a Associação Nacional em Belém do Pará. E eu gostei dos relatórios deles, né? Eles não falavam muito bem português, mas dava para comunicar bem. Eu não conheço bem português como vocês, mas a gente prega a palavra de Deus. Igreja meu tem 600 membros. O outro diz, igreja meu tinha 500 membros. Deus está usando pessoas lá para proclamar o evangelho, mas os Yanomamis são muitos. É uma etnia que tem tanta gente, tanta gente. Mas o quadro lá, você vê pelos noticiários que não está bem, não está bem. Nós podemos orar por eles, não podemos? Podemos orar. Que Deus use as autoridades para tomar as devidas providências, providências. A febre malária, meus irmãos, não é fácil, não é fácil. Eu conheci um senhor no estado de Minas Gerais, nas margens do Rio São Francisco, um fazendeiro, estava doente, com febre horrendamente, sofrendo. Ele estava conversando, e ele ofereceu a fazenda dele para meu pai tomar conta, com gado, com porco, com todo animal, toda a terra, na meia. Meu pai olhou assim, não sou doido não. A malária estava assolando tudo, E esse povo está sofrendo. Misericórdia, Misericórdia, a palavra persiste, misericórdia. Não esqueça de orar pelo Amazonas. Mas, volta aqui, Jonas pegou o navio aonde mesmo? Estão lembrados? Ah, sim, estou lembrado de Jope. Ponto de partida para missões internacionais. Ponto de partida para a pregação de fazer Deus conhecido além dos limites de Israel, para um povo pagão, gentil e até ímpio. Por que eu estou focalizando isso? Atos capítulo número 10. Atos 10. Eu vou ler o verso 5. Atos 10, 5. Agora envia mensageiro a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. O que está acontecendo aqui? Deus deu uma visão a Cornélio. Cornélio era um gentil, um não judeu, que morava em Cesareia, um centurião é chefe de 100, né, irmão Jonas? Chefe de 100. E ele mandou os soldados ir a Jope, chamar Pedro. Cornélio se converteu. Ele, sua família, seus amigos, conhecidos que tinham chegado para lá, para a casa dele, porque ele reuniu o pessoal para ouvir a palavra que Pedro ia transmitir. Vinha de onde? Lá de Jope. Lá de Jope. E aqui foi ponto de partida, Jope, para a pregação do evangelho, além dos judeus. O primeiro gentil a se converter foi Cornélio. Deus já tinha pré-anunciado isso, através de Jonas, indo para Nínive, e saía de Jope.
Mas Jonas não estava entendendo. Pedro também não entendeu. Quando os homens estavam chegando na casa de Pedro, os soldados estavam chegando para ir chamá-lo, que o Cornélio havia enviado eles para chamar. Pedro estava numa situação que ele teve uma visão também. E na visão ele viu os céus abertos e vinha descendo um disco voador. Não era. Mas um lençol. Então era quadrado, não era um disco. Era quadrado, mas parecia, não é? Esse lençol com as pontas lá cheio de bicho. Tacaca, camaleão, tijuaçu, peba, porco, bode, galinha. E a voz do céu disse: mata e come, Pedro. Disse: não, senhor, eu nunca comi nada comum ou imundo. Disse: ao que Deus santificou, não consideres comum ou imundo. Hein, Jonas? Ou, hein, Pedro? 3 vezes isso aconteceu. Até que Pedro entendeu. Ah, sim. Deus. Aí os homens bateram a porta. Ei, a gente está aqui chamando, que o centurião Cornélio mandou chamar para que fosse falar o evangelho para eles. Aí Pedro, sem relutar, levantou e foi. E o resultado foi maravilhoso. Ainda Pedro pregava naquela casa, quando o Espírito Santo caiu sobre as pessoas. E houve exatamente uma evidência externa da confirmação de Deus, que aquele povo deveria ser parte da igreja também, dos judeus. É tanto que o fenômeno que aconteceu lá não era normal. Qual foi o fenômeno que aconteceu? Eles falaram em línguas. Falaram em línguas. Ao descer sobre eles o Espírito Santo. E disse Pedro: olha, aconteceu que quando eu falava, o Espírito Santo caiu sobre eles, como aconteceu conosco no início. Já fazia quase 10 anos, viu? Como aconteceu com a gente no início, aconteceu também com eles. Então, era para ser confirmado que os gentios agora era parte também da igreja e que eles tinham que aceitar. Não foi muito fácil, foi uma luta. Paulo teve que entrar em cena para ser direcionado especialmente aos gentios, e depois até teve alguns questionamentos com Pedro nessa área, mas na realidade foi importante o evangelho chegar além dos limites de Israel. Fica alguma lição, irmãos, para a gente? Uma lição é que nós não devemos nos fechar com o evangelho só para nós, a verdade só para nós. Isso é injustiça. Isso é egoísmo. Isso não é bom. Quando tem alguma falta, uma colheita de alimentos em abundância, e há um ano de escassez, de fome, e você sabe que os reservatórios, os armazéns estão lotados de comida, e vê gente passando fome. É justo? Já aconteceu isso, né? Mas também não é justo. Eu lembro daquele tempo da Conab acumular comida, né? Mas ali também é porque era tanta coisa, era tanta demanda que não dava nem para distribuir tudo, né? Mas na realidade tinha a necessidade de se distribuir. E Jesus é o pão da vida. Há pão em abundância, algo em abundância, o rio é perene. E precisa alguém chegar para partilhar essa alimentação. Lembre quando Jesus multiplicou pães e peixes, ele mesmo não saiu entregando, mandou vocês entreguem. Ele havia dito: dá-lhe vós mesmos de comer, não foi? É agora os dois para entregar a comida para todo mundo. Então, meus irmãos, outra coisa importante que eu queria deixar.
Ok. Onde estiver, não está bem, né? Não está bem, não está bem. Mas é motivo de preocupar com a fome nas pessoas, né? Onde seja, e na realidade, tem casos também no Amazonas. Tem casos também no Amazonas. Agora lá, talvez seja pior, mas tem casos no Amazonas também. Mas vamos voltar aqui a outro princípio que queremos pegar aqui, uma aplicação que queremos pegar. Eu posso até verificar, irmão, e confirmar com você, viu? Confirmar com você, tá certo? Com vocês. Outra observação aqui. A primeira vez Jonas fracassou. Está claro? Está claro, Jonas fracassou a primeira vez? Sim. Quase morre. Quase morre. A segunda vez, o que aconteceu? Ele obedeceu. Mas, ligado à obediência dele, o que é de importante aí? Deus deu uma chance, ou não? Deus usou Jonas, ou ele ficou inútil para o resto da vida? Deus usou, e foi bem sucedido, Deus abençoou o ministério dele. Agora vejamos. Eu não sei como é que tem você andado desde que se converteu para cá. Não sei, mas você sabe. A gente tem uma ideia, né? Mas você sabe, e Deus sabe muito mais. Deus quer dar uma chance a quem está nos ouvindo e pensa que está sem jeito para você. Deus restaurou Jonas e o usou. Deus restaurou Jonas. Isso diz alguma coisa para você? Para mim diz muita coisa. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Cada manhã se renova para conosco. Então, meus irmãos, nós vamos aproveitar para dizer aos nossos ouvintes, não crentes, tem jeito para você. Nínive se arrependeu e Deus poupou a cidade. Quem crê em Jesus tem o quê? A vida eterna. Mas o que não quer Jesus, se mantém rebelde contra o Filho, o que acontece sobre ele? A ira de Deus sobre ele permanece. Então, nós vamos levar isso em consideração. Deus está oferecendo. Deus está oferecendo. A parte do pecador é como Nínive fez. Até o rei de Nínive se humilhou em pano de saco e cinza, se prostrou e adorou a Deus. Aqueles marinheiros do capítulo 1 ouviram sobre o Deus de Israel e oraram. Jonas, conhecendo a Deus, se permitiu chegar a circunstância tal que teve que orar no fundo do mar. Nínive, ouvindo a mensagem, foi uma forma de oração, respondendo positivamente com jejum, e o jejum está ligado à oração. Deus, no capítulo 4, demonstra a sua compaixão e misericórdia, quando inclui até as crianças, 120 mil, que não sabe distinguir a mão direita da esquerda. Isso não é adulto não, isso são crianças, meninos e meninas. Oremos pelas crianças do nosso Brasil, da nossa igreja, do nosso estado, e aquelas que estão em dificuldades, onde quer que estejam. Que Deus tenha misericórdia. E já teve de você e de mim. Se não aproveitar, o problema é seu. Mas Deus fez a parte dele e a gente está transmitindo. Amém? Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós oramos que a Tua graça alcance aquelas pessoas que precisam da Tua misericórdia. Em nome de Jesus, oramos
Amém. Eu vou tomar informação, irmão Neto, e sobre